Félix Miranda, quem é você? Pois eu sou esse rapaz aí, o Félix Miranda. E tenho um prazer enorme em rever muitos belos amigos. E, afinal de contas, para ter esses amigos, eu comecei no rádio em 1956. Isso significa que é o século passado. E é bem marcantemente o século passado, né? E essa vinda para o rádio deu-se pela admiração que eu tinha por radialistas, pelos programas de rádio que na época eram bem montados, eram produzidos, garimpados. E aí aquilo me fez eu pensar em interpretações, porque eu ouvia muito interpretações, tanto aqui do rádio do Paraná, como do rádio de São Paulo e o rádio do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, por exemplo, tinha a Rádio Nacional, que tinha uns artistas que eu, brincando em casa, imitava quase todos. Então com isso me entusiasmei em ser radioator, né? Mas primeiro eu passei por uma banca de teatro no SESI, porque naquela época houve um período em que Curitiba não tinha teatro. E aí uns abnegados como Teixeirinha, como Polé e tantos outros, naquela época a Lala já funcionava. Então eu fui fazer um teste para ator de teatro. E o Teixeirinha já me pegou para fazer um casamento caipira. E aí eu comecei a fazer um português. E aí eu tinha assim uma certa tendência, eu achava que eu me daria bem no rádio. E aí eu peguei e fui ali na Rua Barão do Rio Branco, tinha 3 rádios. Tinha a Rádio Tingui, a Rádio Cultura, não tinha 4, tinha a Guaracá, a Tingui e a Clube. Aí eu peguei e digo, bom, eu vou pegar e vou fazer um teste numa dessas emissoras mais, né? Porque a Clube era uma coisa assim fantástica na época. E eu fui na Rádio Cultura. E aí os camaradas disseram, olha, aqui você não tem nada, que tal? Nós não fazemos nada, só locução e tal. Se você tem essa tendência, você vá lá na Rádio Colombo, que lá está o Ayrton Goulart, que dirige lá o Rádio Teatro e tal, e você vai lá e faz um teste que eu acho que ele vai ser uma pessoa indicada para você. E ele disse assim, quando eu cheguei lá olha, aqui nós temos uma novela só, e o elenco aqui está completo. Mas você vai lá na B2 e fala com o Mano Bastos, que era na época o diretor artístico. E eu falei com o Mano Bastos era uma pessoa assim, era um grande radialista, era um produtor, tinha um humor assim, fantástico ele. E ele disse assim, olha, a pessoa certa é esse camarada aqui. Estava o Ivo Ferro do lado, disse assim, olha, faça um teste com ele. Aí eu fui fazer o teste lá, me deram um script, o script tremia muito, eu quase não conseguia ler, porque o script era vivo. Mas eu fiz o teste lá e o Ivo disse assim, olha, aqui tem uma escolinha e tal, vem aqui que nós damos uma burilada em você. 3 dias depois, o Mano Bastos precisava fazer uma viagem para o Rio Grande do Sul ou para o Rio, e ele fazia 2 pretos. Um preto velho, que era na novela das 8 horas da noite, às 20 horas, né? E a 1h da tarde ele fazia um pretinho malandro. Um pretinho cheio de coisa, né? E aí, durante a escolinha, eu peguei e fiz um daqueles papéis. O Mano Bastos olhou e disse, esse camarada vai me substituir. E aí, uma semana depois, eu estava trabalhando e eu acho que não parei mais. Só parei quando pararam o rádio, né? Só quando acabaram com o rádio. E você chegou, inclusive, depois a ser um
Dos que ensaiava o pessoal do Rádio Teatro. Eu acho que 2 anos depois eu fui contratado para ser um ensaiador do Rádio Teatro lá. E aí eu que estava dando aulas lá para... Eu andei escarafunchando lá muita gente lá que veio a ser excelentes radiatrizes, radiatores, pessoas muito... Lembra alguns? Tinha Nícia Valéria, tinha a Maria Cristina, foi uma que passou muito ali pela escolinha, Araci Pedroso, uma batelada de radiadores, que na época era muito procurado, todo mundo queria ser radiator, radiatriz e tal. Então tinha umas pessoas assim interessantes lá. Você lembra o nome de alguma das novelas daquela época? Isso é difícil, mas tem algumas novelas, por exemplo, quando nós estávamos lá embaixo, estávamos lembrando do Mauro de Alencar, estávamos falando cigano, e tinha uma novela que se chamava Só Pelo Amor Vale a Vida, que até esse nome, esse nome coincidia com uma valsa da época, né, que era Só Pelo Amor Vale a Vida e tal. E a novela foi, eu acho que baseada, inclusive, naquela música, que era muito linda. E tinha, por exemplo, o Jardim das Folhas Mortas, que tinha um italiano muito interessante, que criava bichos, né? Sempre tinha bichos no bolso, era lagartixa, tinha rato, tinha besouro, tinha uma coisa, e ele falava assim com as lagartixas: fazia tanto tempo que você não aparecia aqui e a gente fica aqui nesse... Né? E então ele falava mais ou menos assim, conversando com os bichinhos que ele gostava, que ele criava, que ele botava no bolso. E era um personagem muito interessante. Isso porque ele era um jardineiro, ele cuidava de um jardim lá. Era muito linda essa novela, também era muito... E essa emissora chegou a ter 13 novelas no ar, contando aquele Teatro da Meia-Noite. Naquela época foram 13, não é? Eram 13 novelas. A gente fazia 7 novelas num dia e 6 no outro, né? E todo dia tinha novela. Tinha algumas que eram diárias. Mas esse Teatro da Meia-Noite era uma coisa muito interessante. Esse Teatro da Meia-Noite era um teatro que a gente gravava, né? Fazia a gravação, e à meia-noite a gente soltava aquele camarada, e na rua, assim, você andava pelos táxis, você acompanhava a história andando, porque todo mundo, era bares, todo mundo sintonizava a B2 e estavam, porque era famosa era o Teatro da Meia-Noite às sextas-feiras, né? Era muito divertido, né? Para nós. Até tinha uma coisa interessante. O Rolf Mário era ele que fazia a sonoplastia daquilo, e era o que soltava a gravação. E ele morava aqui perto do cemitério municipal. Não era o Rolf? Era o Rolf Mário. E o Rolf chegou um dia para mim e disse assim, ele disse: olha, Félix, eu precisava mudar um pouco, porque eu boto aqui o Teatro da Meia-Noite e saio daqui 00:30. E aí eu não tenho mais ônibus para ir para casa. E eu tenho que ir a pé. E você sabe, passar por aquele cemitério lá depois desse programa aqui, eu fico apavorado. E aí ele disse que via lá no muro lá da coisa lá uns movimentos lá, parecia que tinha alguém debruçado no muro olhando a coisa, aquilo me assustava, eu tinha que passar por outra quadra, eu desviava aquilo. Mas olha, eu disse assim, olha, vamos falar com o Ivo aí, né? Porque o chefe mesmo era o Ivo, né? Eu disse, vamos conversar com o Ivo aí, de repente a gente fala aí para botar o Eulâmpio Viana, que estava começando, né? E aí o Eulâmpio, então, começou a ficar encarregado, depois o Santi, né? Como é que era o nome daquele menino? Que era o cunhado do Mário Vendramel.
Era um menino legal também. No começo era ao vivo o teatro. No começo era ao vivo, não tinha gravação. Coitado do... No começo não tinha gravação. Do Rolf Mário. Não, aí não tinha. Depois que veio a gravação, aqueles rolos dessa idade, assim, né? Você veja a história que a gente passa aqui no rádio, a gente acompanha uma evolução tecnológica simplesmente fantástica, né? Simplesmente fantástica. Antigamente você tinha um transmissor que tinha umas válvulas que todos nós conhecemos, né? E inclusive tinha grades, assim, porque aquilo tinha uma dissipação de calor muito grande, era refrigerado a água. E atraía muito as coisas, as pessoas, né? Porque então tinha que ter uma proteção para não ter aquele contato mais próximo, que era muito grave. Inclusive lá na torre da B2, todas as lâmpadas que queimavam aqui nos estúdios, no auditório, e levavam para lá e botavam lá, ela ficava toda acesa, né? Você lembra disso? Lembro, né? Muito interessante. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre a ceia dos cardeais. A ceia dos cardeais, do Júlio Dantas. Foi um dos participantes, né, nas comemorações, por ter sido a B2 que fez primeiro teatro pelo rádio com a ceia dos cardeais. Né? Exatamente. Então vocês fizeram isso, lembra? Nós reproduzimos o que no início, né, nos primórdios, a rádio, ela é de 24, né? E nesses primeiros anos fizeram a Ceia dos Cardeais, que é uma peça teatral, radiofonizaram. Foi a primeira radiofonização de alguma peça em rádio no Brasil. Então, em matéria de radioteatro, a B2 é pioneira. E essa peça, ela é uma peça escrita, assim, é uma obra-prima do Júlio Dantas. É toda rimada, né? É uma peça belíssima. Ela trata-se, assim, de três cardeais que procuravam lembrar das coisas do passado, né? Então, tinha o cardeal Rufo, que era um cardeal que representava a Espanha, ele era espanhol. Tinha o cardeal de Montmorency, que era um cardeal francês, e o cardeal Gonzaga, um português, e os três estavam numa ceia no Vaticano, lá eles estavam ceando lá, tinha um fâmulo lá servindo eles, e eles chegaram à conclusão que tinham que rememorar coisas do passado, né? Ele disse assim: coisas de amor. Oh, não pode ser, porque cardeal não podia lembrar de coisas de amor. Ele disse, mas aí eles chegaram à conclusão que antes de serem cardeais não havia problema, pois eles eram livres desses problemas de celibatarismo, essa coisa toda, né? E aí começou o cardeal Rufo, o espanhol, dizia assim: há 20 anos, ou 22 proximamente, fui eu por gentileza um fidalgo parente ler cânones e leis na douta Salamanca. Era eu então um pequeno espadachim ousado, já não lembro mais. E daí o de Montmorency disse assim: tinha espírito. Enfim, o amor, pensando bem, não é só a bravura, é o espírito também, essa força, essa chama, imperceptível quase, que é a alma do gesto e a nobreza da frase. E ele, então, ia contando as coisas por esse caminho aí, né? E o cardeal Gonzaga, então, chegou assim, quando um deles perguntou assim: em que pensas, cardeal? O cardeal Gonzaga estava assim, ensimesmado, pensando há sei lá quantos anos atrás, lembrando da sua juventude, né? Ele disse assim: em como é diferente o amor em Portugal. Nem a frase sutil, nem o duelo sangrento, é o amor coração, o amor
sentimento, uma frase, o sol, sei lá como é que está, já não me lembro mais. Mas era por aí, e era uma peça, sinceramente, muito linda, muito bem escrita, e não sei se nós ensaiamos bem. O Ivo era um espanhol fantástico, o Mário Vendramel se saiu magnificamente como Cardel de Montmorency, o francês, e eu modestamente fiz razoavelmente o português, né? Todos foram muito bons. E aquilo ficou marcante, tão marcante, que nós levamos assim muitos anos depois sendo chamados para repetir em televisão. Nós fizemos no Canal 4, no Canal 6, no Canal 12, fizemos aí para o interior num teatro lá da Lapa, que é uma coisa assim fantástica. E realmente foi um grande sucesso. Talvez tivesse sido esta peça a que me fez um ator de teatro também. Eu tive outras peças ainda, porque eu trabalhei muito tempo com teatro, né? O Teatro Guaíra e tal. Mas o rádio, ele foi assim uma coisa fantástica para mim. O radioteatro, assim, era um encantamento, né? E depois eu fiz umas locuções como noticiarista. Pergunta? Nessa esteira, antes de passar para essa outra fase do locutor, o status do ator era o mesmo status do ator de televisão de hoje, não é? Ah, sim. Isso a gente andava ali na Rua 15, todo mundo conhecia a gente, e era difícil a gente cumprir horários. Muitas fotografias. A B2 tinha um convênio com uma empresa fotográfica ali da frente, e eles faziam assim para todos os atores, o Mário Vendramel, a Gina Grácia, a Helene Grácia, o Simval Martins, a Mauro Delencar, Maria Cristina, Lourdes Maria, a Dorelita, os atores que formavam o elenco ali, e então distribuíam essas coisas porque a turma vinha, os fãs vinham na rádio e pediam autógrafo. Eu nunca me senti tão importante na minha vida. Mas realmente era uma coisa assim fantástica, com a frequência de sempre eles faziam 100, 200 fotografias lá, né? Eles faziam um convênio com a V2, e então era uma frequência danada, sumia aquelas fotografias. Hoje eu já não tenho nenhuma. Lembrar também que em 64, quando eu fui para São Paulo, eu levei uma fita de gravador com o Félix fazendo 42 personagens diferentes, e mostrei isso lá para Lúcia Lambertini, que era diretora da TV Cultura. Mostrei isso lá no estúdio da Hélia Terezinha, que gravava as novelas da Gissi Lever. E eles disseram, onde é que está esse cara? Pô, né? Ele estava em Curitiba. Disse, pô, manda ele vir logo para cá. Foi aí que o Félix foi para São Paulo. Foi isso aí. Lá em São Paulo nós tivemos assim uma oportunidade interessante, né? Porque eu comecei a fazer algumas coisas ali na TV Cultura, né, com o Mário Fanucchi, irmão do Fernando Fanucchi, ele era diretor lá, é o criador do Curuminha, ele ganhou um prêmio, inclusive, quando criou essa marca dos diários associados, né? E a Lúcia Lambertini era a diretora ali e eles me mandaram fazer um teste ao vivo, porque naquela época não fazia gravação de telenovela. Lá tinha que ser ao vivo e sem cores, né? Porque era o carteiro. PB, preto e branco. Carteiro, né? E era fazer um carteiro, né? Exatamente. Tinha que entregar a carta. Eu fiz lá umas pataquadas lá para chegar lá e... Não, conta que você fez, é interessante. Eu botei eu tinha que entregar uma carta para um dos personagens lá. Eu acho que dificilmente vou lembrar desse negócio, mas eu acho que eu botei a carta dentro de um boné. Eu fazia um caipira. Conversou, você ia embora e esqueceu da carta. E aí eu cheguei lá, conversei com o camarada e fui embora.
Aí eu disse, mas tem alguma coisa aqui que eu, afinal de contas, né, eu estou aqui para alguma coisa, eu não me lembro bem e tal. E aí eu entreguei a carta. Aí quando eu saí, eles gostaram, né, e tal, eu fui aprovado. Então esses testes assim eram... E aí eu comecei a fazer muito... a Lúcia Lambertini tinha aos domingos histórias de santos, biografias de santos. Então eu fiz São Luís XV, fiz uma porção de santos lá. Isso aqui não chegou a me purificar, mas eu fui várias vezes santo. Na Rádio São Paulo. Na Rádio São Paulo, a Rádio São Paulo, gente. Lá na Tupi tinha um programa que era RP 1040 do San Girardi. Ele produzia um teleteatro, assim, uma coisa assim em série, né? Então sempre RP 1040 eram coisas assim policiais e ali a gente fazia aqueles malandros da época, né? Aqueles camaradas, aqueles picão e tal, né? Então esse tipo assim meio safana, né? Então ali também fiquei fazendo muito essas peças, esse seriado, né? Mas ali aconteceu uma coisa muito interessante. Faltou um locutor assim no filme, porque aquilo também era ao vivo, né? Faltou o locutor que fazia o final ali da coisa, que apresentava, disse, essa produção de... Ficha técnica. Ficha técnica. Pegar e fiz lá um negócio. Fulano interpretou Cicrano. E aí eu disse o contra-regra. Eu não conhecia o contra-regra, eu nunca tinha visto o contra-regra. E eu disse contra-regra é o apinagé penteado e tal. Porque eu fiz o locutor, eu peguei a coisa e fiz, não tinha locutor ali na coisa. Eu fiz. Mas esses camaradas, porque o sujeito era um sujeito famoso. É um camarada que já veio lá de Portas Fechadas, que era uma novela do Walter Forster. Então ali tinha um ninho de grandes radiadores, radialistas ali. Então eu fiquei famoso porque inventei o nome de um camarada famoso que ficou mais famoso ainda, porque toda a rádio andou comentando as coisas dele. Então, com que idade você iniciou no rádio realmente? Em 56 eu era um senhor de 18 anos. Nascido em Curitiba. Sou de 38, nascido em Curitiba, né? E filho de ferroviário, coisas assim. E na época, assim, meu pai era um autodidata, era um leitor muito quanto mais, e eu também. E nós tínhamos alguns parentes, assim, que tinham alguma ligação com arte. O meu pai, inclusive, chegou a fazer algum trabalho no Teatro Guaíra Antigo, que é onde é o Banco do Brasil hoje, ou por ali na Doutor Muricy. Ali na Doutor Muricy. E tinha uns parentes, umas primas, assim como lembrar. Tinha um cidadão que era um violinista, que era o Léo Kobe. Era um professor de matemática na universidade, aí, mas um violinista fantástico. E um outro parente, assim, um pouco mais distante, era João Groff. E o João Groff, ele era um estimulador de artistas aqui, pintores, ele mesmo era um bom pintor e tal, né? E ele incentivou muitos artistas, assim como aquele João Guelph, que faleceu cedo, e ele organizou bastante o trabalho desses artistas, né? Então eu tinha alguma ligação, mais ou menos, com esse ramo de... E eu sempre tive, assim, pela leitura, pelas coisas assim, eu tinha, assim, uma afinidade com poesia, com coisas assim, eu era muito afim desses trabalhos, né? Então, Bilac, essas coisas assim eram muito frequentes. Então, para trabalhar no rádio,
precisava ter alguma cultura, alguma coisa assim, e eu me dei bem. Pronúncia de coisas assim estrangeiras, né, de palavras estrangeiras, me fez inclusive um noticiarista. Eu gostava muito de fazer noticiário. Eu fiz inclusive na TV, na TV Paraná, que naquela época era dos Diários Associados, Canal 6. E assim por diante. Assim nós... No teatro você teve um grande personagem, que estava na Tempestade de Água Benta, né? Tempestade de Água Benta, eu não vou lembrar. Peças assim. Foi no Teatro de Bolso, na Praça do Barbosa, você, Adelina Mores, José Maria Santos. Adelina. E você fazia o Coroinha, por aí. Eu fazia... Era o galãzinho, o galã da... Era um galã, mas não vou lembrar. Não. Realmente nós fizemos essa peça. Inclusive essa peça nós fizemos lá em Florianópolis. Lá em Florianópolis tem um teatro que eu não vou lembrar. Álvaro de Carvalho. Álvaro de Carvalho. Eu acompanhei a carreira dele. O palco era inclinado. Ao invés do palco ser horizontal, né, no nível, e a plateia inclinada, os açorianos lá tiveram uma influência muito grande lá. E fizeram... Era um teatro muito bonito, espetacular. Mas para a gente, às vezes, porque a gente como galã, a gente tem que ter uma postura, né? Você andar no desnível é muito difícil. Você fazer uma travessia, um pé, parece aquela compensação do coxo, né? Sempre um coxo tem uma perna mais curta, mas em compensação tem outra mais longa, né? E ali a gente ficava coxo, ou coxo da direita ou coxo da esquerda, dependendo da... Quais foram os veículos? Em quais veículos você trabalhou? Eu trabalhei na B2, nessa época que eu trabalhava como radiator na B2, eu trabalhava como locutor na Rádio Guaracá. Trabalhei na Rádio Caiobá, na Colombo, Ouro Verde, Cruzeiro, Independência, Curitibana. Inauguramos uma rádio que era a rádio... Era Inúbia do Planalto, que era do Tobias de Macedo, o Biluzinho. A Santa Felicidade, essa Rádio Santa Felicidade, que hoje deve ser, sei lá, mudou tudo, né? Agora perdeu-se. Mas eu acredito que o rádio, ele teve assim um brilho sem igual, né? O rádio, ele tinha um brilho muito melhor que as televisões hoje. Que as televisões, elas ficaram muito herméticas, fechadas, e então criou-se assim um cartel de televisões, né? E não melhoram em qualidade, elas até parece que fazem uma questão de piorar. E o rádio você tinha assim trocas. Eram as rádios gaúchas, catarinenses, as de São Paulo, Rio, tinha a Rádio Jornal do Comércio, né, de Recife, Pernambuco, Mundo. Então eu tinha essas coisas assim. Eu era muito fã, por exemplo, de uma rádio que eu gostava muito de tango. E tinha umas 2 ou 3 rádios lá de Buenos Aires, lá da Argentina, que eu via. Então tinha a Rádio Belgrano, Rádio Carve, Rádio não sei o quê, mas tinha uma que dizia assim: LRX1, LRX2, Radio El Mundo de Buenos Aires, transmitiendo para Buenos Aires e El Mundo. Era um... Então eles tinham umas... Eu achava assim muito interessante, inclusive a publicidade deles, que agora não tem problema repetir, porque aquilo já deve ter ido para... né? Mas tinha um negócio que eles assim... un pasito, 2 pasitos, millones de pasitos apenas com calçado Carlito. Então eram todas as coisas assim meio rimadas, era muito interessante. Agora tinha também aqui, né, umas publicidades muito interessantes, que tinha
como é que é, talco ross, né? O talco ross, eles faziam assim, talco ross, R-O-S-S, né? E tinha também o sal de fruta E-N-O. E aí, uma pérola na B2 lá, alguém chegou e disse assim, para o conforto do bebê, talco ross, E-N-O. Misturou tudo. Misturou as estações. Esse R-O-S-S. Mas você falou em publicidade com rima, e falar em rima, eu me lembrei que você tem uma de suas especialidades, é a declamação de poesias. Esta declamação de poesias eu não tenho decorado, mas seria interessante. Eu até sugeriria, Renato, se você quisesse, tem uma gravação que nós fizemos recentemente, que o Vacil trouxe aí, e talvez até fosse interessante você incluir, porque simplesmente um navio negreiro de Castro Alves, né? E tem uma peça também que é de O Melro, que é uma peça muito linda de Guerra Junqueiro. É uma poesia muito linda sobre um pássaro que, quando ele é preso, ele tem um comportamento assim, digamos assim, heróico, porque se ele encontra os filhotes aprisionados, ele ou arranca as línguas, matando os próprios filhos, né? Ou ele leva um ramo de venenos. E essa peça traduz isso aí de uma forma assim encantadora. É uma peça linda. E ela começa assim: o Melro eu conheci. Era negro, vibrante, luzidio, madrugador jovial. Assim que o padre cura abria a porta que dá para o passal, então e a peça vai. É muito linda essa peça. É uma coisa assim fantástica. É uma das coisas que você gosta, né? Poesia. Você sabe que o ser humano, ele tem assim uma sutileza nas artes, né? Todos os seres humanos deveriam ter alguma afinidade com as artes. Então tem os músicos que têm uma sensibilidade muito grande, eles têm uma percepção maior, porque nós temos 5 sentidos, né? Mas a gente tem que ter uma percepção que vá além dos 5 sentidos. O ser humano, ele vai mais além, por isso que ele medita, por isso que ele... Então, a música oferece uma oportunidade para meditar. E a poesia, para mim, me faz esse... Eu gosto também, a música, para mim, é importantíssima, né? A música, sem uma música, a poesia não tem graça nenhuma. Mas a poesia, ela... Às vezes um autor, ele passa alguma coisa que ele percebe mais além. Um poeta, né, ele tem uma percepção e aquele envolvimento de palavras, aquela combinação de palavras é tão extraordinário que você percebe além. E eu sempre tive assim, quando eu fazia teatro ou quando vejo uma peça, eu gosto de saber a origem do autor, o que ele pensava, qual era a sua filosofia, por que ele, né? Porque aí você acompanha esse deslindar. Eu, por exemplo, não sou adepto o Jorge Amado, por exemplo, fazia muitas novelas, muitas peças, muitos livros, e as televisões fazem novelas. Aí você lê o livro, não tem nada daquilo. Então eles conspurcam a coisa, né? A coisa fica deteriorada. E eu tenho um livro que é um tesouro de literatura, que é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Os Miseráveis, ele foi transportado para o cinema com Jean Gabin, e é fiel, entende? O Jean Gabin é aquele
cidadão que era o Jean Valjean, do personagem dos Miseráveis, né? E aquilo ele se desenrola assim com uma precisão, com uma fidelidade que eu acho que até para prestigiar o próprio autor, né? Porque o Jorge Amado mesmo dizia assim, eu dou o negócio lá e tal, eles que façam o que quiserem, porque não é o que eu escrevi, né? Ele mesmo fazia isso. Importante talvez comentar, no rádio a imagem era do ouvinte, do telespectador a imagem é a da televisão. É uma das coisas que eu sempre prezo, é o ser pensante, né? O ser humano, ele se diferencia dos animais porque ele raciocina, ele tem um discernimento, ele tem umas escolhas, né? E quando havia novela, você fazia uma narração de ambiente, de espaços, essa coisa toda, e o ouvinte, ele ficava imaginando como seria, como aquele rio correndo em meio da mata, ou a brisa tocando aquelas folhas lá para o meio do mato e tal. Então, essas coisas assim faziam com que o ouvinte usasse a cabeça, usasse a sua imaginação, crescesse com a sua mente, né? E o ouvinte, o telespectador hoje, ele é muito limitado. Ele é pobre, porque ele vê aquilo e aquilo, não tem que mexer em nada. Ele é simplesmente um receptor que fica... Até eu estive conversando com uma moça, uma companheira nossa que estuda teosofia. Nós estudamos teosofia juntos. Ela é uma japonesa, nascida no Japão, mas mora aqui desde pequena. Mas ela vai para o Japão com frequência, porque ela tem ligação lá com as empresas lá. E ela, já adulta, né, chegou lá e ficou assim, bestificada com a deformação que houve com os japoneses. O que ocorreu? Os japoneses, eles cresceram em tecnologia tanto e começaram a fazer assim tanta propaganda com a tecnologia que as pessoas não sabem mais andar sem tudo na mão e tal. E a moda, as coisas que vêm do Ocidente, a gente se encantava com as coisas do Oriente, né? Porque eles eram, né, não tem mais, eles não tem mais geisha, não tem mais coisa nenhuma a não ser nas histórias, né? Então, eles se vestem de um jeito assim, as moças assim, cabelo vermelho, cabelo verde, cabelo azul, cabelo... Quer dizer, as pessoas não querem mais ser o que são, né? Então, elas perderam assim um contato com a vida real, né? Elas querem ser sempre o que não é. E isso perde assim muito da qualidade do ser humano. O ser humano passa a ser um robô. E quando uma pessoa faz isso, obedece às modas, né? A moda do vestido isso, sapato aquilo, a pessoa perde a capacidade de pensar. Quem pensa por ele é alguma cabeça diferente, um publicitário, qualquer coisa assim. Não é verdade? Então eu me encanto quando uma pessoa pensa, quando uma pessoa é livre, quando uma pessoa tem o que falar, tem o que dizer, entende? Quando uma pessoa é mais real, é uma pessoa que tem uma ligação com o mundo, né? Não fica absorvida no seu próprio umbigo, ouvindo coisas e fazendo o que os outros dizem para fazer. E nesse enfoque, o rádio hoje, ou a televisão hoje? Eu acho, não sei se eu sou muito exigente, mas é muito pobrinho. Eu acho que o rádio... Mas com tanto recurso, como internet, informação a jato... Pois é. O ser humano, ele deu um passo gigante na tecnologia, mas não na qualidade humana. O ser humano, ele deixou de ser humano para dar valor às coisas que realmente...
Hoje o mundo é uma loja de bugiganga. Você não tem mais... você chega numa loja aí, as americanas, essas coisas assim, são lojas de bugiganga. Você não precisa nada daquilo. No começo do século nós entrávamos num armazém, tinha no máximo 800 peças, 800 itens para relacionar. Hoje você tem 20 mil, 30 mil. O leite, você comprava leite. Hoje você tem leite, tem 20, 30 tipos de leite diferentes. E eu acho que aquele leite daquela época fazia mais bem porque era um leite. Hoje não é mais leite. Então, inclusive esse leite enlatado, ele não tem esse empacotado, ele tem um gosto terrível. Eu fui criado com leite de cabra, com leite de vaca, eu tinha, entendeu? Garrafa de vidro. Garrafa de vidro. Não, mas as próprias vacas de casa tinham, e a gente andava por esses campos, a infância era outra coisa. Hoje as crianças não têm criatividade, ficam ali com aquele negocinho do televisor, fazendo aquele negócio e ele não sabe fazer os brinquedos deles, as coisas dela. A criatividade que nós tínhamos na época, as crianças hoje não têm. E eu fico lamentando, porque eu tenho netos. Né? E isso é uma pobreza. Né? A coisa, ao invés de crescer, se arrefeceu, amiudou-se. Né? Eu acho isso uma coisa lamentável. Eles não usam o produto que tem hoje. O problema é esse, né? Acho eu. Porque hoje você recorta e cola, copia e cola. Não, o interessante é se você usasse a internet e criasse em cima daquilo, porque o veículo é fantástico, né? Mas não estamos sabendo ainda usar, acho eu. Né? Se você tivesse que começar no rádio, televisão, você recomeçaria? Eu exigiria que os donos de televisão mudassem de perfil. Porque as rádios e as televisões estão muito a serviço de determinados lobbies, determinados interesses políticos, interesses assim, e não interessados em cultura. Eles exigem muito cultura dos outros, mas deles mesmo é uma lástima. Né? Não existe assim um perfil cultural que se dê assim para o homem crescer. O rádio ele é um elemento que poderia ser assim um veículo de estimular que as pessoas crescessem. Porque você pega o rádio e a televisão, né? A televisão é uma pobreza. A televisão, modéstia à parte, não chega aos pés do rádio e é uma lástima isso aí. Esses improvisadores. Hoje você vê em televisão receita de comida e notícia policial. Você não tem nada. E também cresceu também um elemento assim, coisa mais fantástica. O economista, jornalista economista. A economia, ela não tem lógica, ela é um jogo de coisas assim, de bolsas e coisas que choveu não sei o que lá, baixa a bolsa. Então é jogo, né? Não tem mais outra coisa. E jogo é contravenção. A economia ela deveria ser baseada em outras coisas. O homem é muito mais que a economia. Nós precisamos ter assim um mercado não para a economia, mas para o homem. O homem está a serviço da economia é um jogo de compra. Eu vejo os meus amigos não como meus amigos, mas como utilitários. Ou me dá lucro ou não me dá lucro. Eu não posso ver as pessoas assim. Isso é um crime que se comete no ser humano. São 7 bilhões de habitantes no mundo hoje, numa disputa assim feita pelo Augusto Comte, né, o positivismo, que acabou com a nossa humanidade. Félix, você na sua atividade artística foi
a sua atividade artística foi múltipla, você atuou em diversos setores. Eu fiz um leque. Ao mesmo tempo que isso, você sempre foi um pensador, você sempre foi uma pessoa de raciocínio lógico e conciso. E foi isso tudo que levou você a um dia voltar a estudar, continuar seus estudos e Sim, fazer o curso de Direito? Até eu fiz mais o curso de Direito para ser um exemplo para os filhos, né? Porque esforço é uma coisa que a gente não pode dizer assim para as crianças assim, olha, seja esforçado, faça isso e tal, seja disciplinado, tenha assim, né? E eu peguei e fui fazer um curso de Direito que nunca utilizei, mas serviu para exemplar as coisas. Para mim foi muito útil, porque o direito ele tem um leque de conhecimentos, né? Você sente a possibilidade de ser cidadão e de propiciar a oportunidade para que outros sejam cidadãos também. Mas também, em contrapartida, ele ensina uma série de coisas que a gente nem deve pensar. Você fez o caminho inverso. Antigamente, a maior parte de advogados se transformaram em radialistas. E você fez o inverso. Eu tive muitos colegas que eram radialistas e eram estudantes de medicina e tal, né? Inclusive, alguns deles, tem um ou dois assim, que na época da Redentora desapareceram, né? Coisas assim tristes, pessoas eram estudantes de medicina e tal, e desapareceram. Mas essas coisas assim mais, até por sinal, talvez seja esse um dos motivos que acabou com a humanidade, né? Porque o homem terminou ficando amedrontado, o homem começou a ficar desligado um dos outros, e essa amizade que naquela época prosperava, depois a gente até tinha assim um certo receio um do outro, né? De mim mesmo, eu era uma pessoa avisada, né? Esse camarada aí é terrível, de repente vai fazer um negócio aí. Então é uma coisa assim triste, você não ter confiança nos seus próximos, né? É uma coisa. Não tem. Nós temos que ter em mente que o ser humano, ele está afeto a uma evolução. O ser humano ele tem que crescer. O escopo do ser humano é crescer, é desenvolver a sua mente, desenvolver a sua sabedoria, né? Não é crescer o que nós vemos hoje. O ser humano ele se preocupa, por exemplo, em fazer botox, fazer perder barriga, fazer esse negócio. O ser humano, o corpo dele, ele vai perecer, mas o ser humano ele é uma coisa assim infinita, ele é eterno, e isso tem que enriquecer, né? As coisas têm que prosperar. Às vezes eu penso assim, eu digo, puxa vida, como é que pode, se hoje o Pitágoras ou Sócrates fossem fazer o vestibular, eles não passavam, porque o que se aprendia naquela época, hoje qualquer estudante de curso médio aqui sabe muito mais. Eles tinham, inclusive, inversão de coisas, né? O Sol rodeava a Terra, né? A Terra era o centro e tal. Mas como esses camaradas pensavam? Você veja que hoje nós temos que nos basear nos pensamentos desses seres que viveram antes de Cristo, né, 600 anos antes de Cristo e tal, e vamos nos basear nesses pensamentos que são assim verdades eternas. E ao invés de nós nos basearmos nessas verdades, nessas coisas puras, limpas, belas, nós ficamos aqui em torno de coisas mesquinhas, coisas vagas, que não têm valor real, né? Eu acho que esse é o nosso caminho, Tem que ser. a perfeição. Falando ainda do rádio, estava no começo, o rádio se transformou, o cinema
foi usada pelo rádio, que estava no rádio teatro. Houve essa... E hoje, a televisão, por mais moderna que ela seja, em termos de programação, não passa de um rádio com imagem. Não progrediu tanto assim, como ele progrediu muito em termos de tecnologia, mas em criatividade, meu Deus, programas policiais, novelas, reportagens, tudo que o rádio fazia com uma presença imediata, a televisão faz até hoje, só com algumas horas depois. Tem esses detalhes, né? Essas coisas assim. Mas eu ainda acredito que a gente tem essa fotografia assim meio negativa, mas eu tenho assim uma esperança que os homens, se reciclem, que os seres humanos precisam ter assim inclusive o Brasil parece que está crescendo, né? Ele parece que tem assim um horizonte maior, né? Nós estamos assim sendo até crescendo com esse negócio de comércio entre países, esse relacionamento é bom. E o Brasil está sendo respeitado, né? Eu acho isso bom. Então, é possível que mais daqui uns 10, 20 anos, 30 anos, o Brasil se torne uma nação realmente de primeiro mundo, tanto educativamente falando, né? Tanto esse setor de educação, o setor científico, médico, etc. e tal, né? Outro dia eu estive numa universidade e essa universidade tem um convênio com a Universidade de Xangai. E ali tinha um professor de acupuntura, médico de acupuntura. E ele andou me falando, disse assim, olha, a medicina alopata que nós usamos aqui, que é a principal, né? Lá na China, lá é alternativa, porque a medicina que eles usam lá é muito mais naturalista, né? É muito mais humana, porque hoje em dia, se faltar luz, não tem médico aqui no Brasil. Nós não temos médico, nós não temos mais médico que faça assim um diagnóstico olhando o paciente, olhando os olhos, olhando a garganta, olhando... Não faz mais isso. O que é que você tem? Dor de cabeça, dor de ouvidos? Faça esse exame aqui, traga aqui exame de fezes, exame de urina, exame do sei o que lá. Ele não sabe mais diagnosticar, se não é usando a tecnologia. Então, os médicos, ao invés de melhorarem, eles, né, esses médicos, assim, tipo Búrzio, que tinha lá em Ponta Grossa, tinha um médico lá, que ia na casa dos clientes lá, ia lá com a malinha, chovesse, olha que lá em Ponta Grossa, com aquelas subidas lá, precisava ser um denodado, né? Pois ele ia, atendia, era uma pessoa que se doava. E isso é uma coisa assim. Félix, foi muito bom ouvir você. Agora peço as suas considerações finais. Bom, considerações. O que eu teria a falar mais para considerar? Eu fiquei assim muito contente nesse ínterim que eu estive no rádio, assim, porque eu participei tanto do rádio como de teatro, de televisão, de publicidade. Esse meio assim proporcionou para mim um leque de tarefas, né? E eu consegui conquistar assim amigos fantásticos e descobri seres que realmente eram capazes de coisas que o comum dos homens não faz. Então, porque tem assim uma qualidade especial. E eu, inclusive, gostaria que todos fossem felizes para sempre, porque eu acredito na eternidade deles.